Duarte. Boa tarde mais uma vez a todos os presentes e aqueles que estarão posteriormente ouvindo a nossa apresentação e participando em algum outro momento oportuno no canal do Departamento de Letras da PUC-Rio. É com muita alegria que nós recebemos vocês e recebemos também o palestrante desta tarde, que é o professor Dr. Glauber Lemos, egresso do nosso programa de pós-graduação em letras, na linha de pesquisa de linguagem, sentido e tradução, orientando da professora doutora Tereza Dias Carneiro, que também se encontra presente. Eu estarei na tarde de hoje fazendo a mediação, sou doutorando também desse programa, mas depois a gente faz algumas apresentações. Só queria deixar avisado que a gente vai precisar interromper cerca de daqui a 30 minutos essa live e eu vou enviar novamente um link aqui no chat. Peço gentilmente que vocês entrem também para que possamos dar continuidade. Bom, e essa iniciativa de live é uma iniciativa do GPTILS, que é o Grupo de Pesquisa em Estudos da Tradução e Interpretação em Língua de Sinais, que foi fundado em 2021, sob a coordenação da professora e pesquisadora, doutora Tereza Dias Carneiro, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, junto ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, PPGEL, na linha Linguagem, Sentido e Tradução. O GPTILS tem por objetivo analisar as condições, práticas, técnicas e procedimentos da tradução e da interpretação de Libras e português, também acompanhar e verificar a evolução histórica do ensino e da formação de tradutores e intérpretes de Libras e português, e também comparar as condições de atuação e o status social de tradutores e intérpretes de línguas orais com os de línguas de sinais. As linhas de atuação do grupo são ensino, didática e formação em tradução e interpretação de línguas de sinais, história e sociologia da tradução de línguas de sinais, e 3, tecnologias, multimodalidade e intermedialidade em tradução e interpretação de línguas de sinais. Atualmente, o GPTILS é composto, além da coordenadora, que é a professora doutora Tereza Dias Carneiro, por Glauber Lemos, doutor egresso do PPGEL, Juan Diniz, doutorando do PPGEL, Rafael da Mata, mestre egresso do PPGEL, Daphne Vital, mestra egressa do PPGEL, e pelo mestre Rodrigo Souza, da UFRJ. A programação de hoje, denominada Histórico Formativo dos Tradutores e Intérpretes de Libras Português e os Impactos do PL 5614, de 2020, será proferida pelo Dr. Glauber de Souza Lemos, mediada por mim, e conta com a interpretação para Libras pelo querido Rodrigo Souza e pela querida Daphne Vital, que está em atuação neste momento. A transmissão está sendo feita pelo Liaquim, dando o suporte para a gente aqui, que é do Departamento de Letras da PUC-Rio, e a gravação ficará disponível no canal do Departamento de Letras no YouTube. Não é no canal do GPTILS, até porque a gente não tem um canal. Aos interessados, no final do evento, será disponibilizada uma lista de presença para a emissão de uma declaração de participação. A todo momento poderão ser enviadas perguntas e comentários que serão lidos ao final da explanação do palestrante. Agradecemos desde já a todos pela disponibilidade e interesse. E antes de passar a palavra para o Dr. Glauber Lemos, eu vou ler um mini currículo dele, que é doutor e mestre em Letras, /Estudos da Linguagem, pela PUC-Rio, é graduado em Letras, Português, Licenciatura e Literaturas e Libras, também em Pedagogia. Atualmente é professor substituto do Magistério Superior de Estudos da Tradução na UFRJ, também professor voluntário do Magistério Superior na especialização em tradução de textos de português para Libras, no Instituto Nacional de Educação de Surdos. Também é professor de cursos de extensões universitárias com foco em formação do tradutor e intérprete de Libras e português desde 2017. Também é tradutor e intérprete de Libras, português
há 20 anos, servidor público federal no Instituto Nacional de Educação de Surdos, vice-líder do grupo de pesquisa em instrução em Libras como L1 e L2, também pesquisador no GPTIOS, aqui da PUC-Rio, membro associado da Abralim e também da Andip. Atualmente pesquisa as seguintes temáticas: linguística, multimodalidades, educação de surdos, didática, tradução e interpretação, entre outras linhas de pesquisas e outros interesses. Bom, desde já eu passo a palavra para o Dr. Glauber Lemos e peço que também atentem-se que daqui a 8 minutos essa reunião vai cair, mas já há um novo link aqui no chat para assim que cair, vocês façam um novo ingresso. Glauber, com você a palavra. Obrigado, Juan. Obrigado a todos que estão aqui presentes, a professora Tereza, a Daphne, ao Rodrigo, ao Rafael, que esse é o nosso corpo, né, de pesquisadores do nosso grupo de pesquisa, que foi criado em 2021, mas que são pesquisadores da área de tradução há um tempo, né, que são tradutores, corpos de tradutores. Isso é muito interessante porque, como vocês vão ver aqui na minha apresentação hoje, é, a importância dos pesquisadores de tradução, que são trabalhadores de tradução, narrarem ou historicizarem a sua própria prática durante há um tempo, né, que ficou invisível, né, de muitas pesquisas. Eu quero agradecer às pessoas que estão podendo estar aqui nesse momento na sala aqui do Zoom e também as pessoas que vão assistir daqui a pouco ou em outro dia, ah, ou em outros tempos, né? Porque a gente está vivendo uma fase, né, virtual em que a gente vai e volta aos vídeos que estão nas redes sociais e a gente pode dialogar com frequência, né? Então, esse é o momento que a gente vai ter aqui juntos e eu espero que vocês gostem da minha explanação e depois, no final, a gente pode estar aqui aberto a perguntas. Algumas não sei se eu vou conseguir responder, outras possivelmente sim, e outras vamos poder pesquisar como um grupo de pesquisa com o Rodrigo, com o Juan, com a Daphne, com o Rafael e com a professora Tereza, que foi minha orientadora de doutorado, desculpa. Rodrigo, muito obrigado por você estar mediando, interpretando a minha fala e a Daphne também, mais uma vez. Quero agradecer a vocês, meus colegas, colegas de pesquisa. Gente, eu vou estar apresentando para vocês hoje a respeito do histórico formativo de nós, tradutores e intérpretes de Libras, português, focando estritamente aqui no Brasil. Eu já ampliei essa pesquisa, ela está parada no momento, porque me demandou outras fases de outros momentos das minhas pesquisas, mas eu já fiz um panorama de formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais em outros países, e futuramente eu penso em retomar a esses dados e buscar a publicação para ampliar um pouco fora, né, entender o que acontece fora do nosso país. Mas por hoje a gente vai estar apresentando aqui para vocês a respeito do Brasil, né? O que ocorreu e o que nós temos hoje até chegar ao projeto de lei que temos na atualidade, que é a PL, o PL, que é de número 5.614, que está em processo de sanção, de sancionamento pelo presidente da República, que já passou pelo Senado, enfim. É um momento de alegria, mas também de críticas a respeito de algumas questões que tem na lei. Para contextualizar um pouco para vocês, né, sobre essa apresentação e questioná-la, eu tenho algumas questões de pesquisa que me levam a gerar esses dados. Pode passar, Juan. E
primeiramente, quando eu entrei para o doutorado, primeiro na linha de sociolinguística, e depois eu fui para estudos da tradução, como eu já venho comentando em outros contextos de apresentação, em lives aqui com vocês que me acompanham ou que acompanham as nossas pesquisas, né, aqui no grupo, ou leituras que já foram publicadas. Em 2020, a gente passou por um problema, né, institucional, mundial, a respeito da pandemia, né? E nessa fase eu estava ingressando, mudando de linha de pesquisa, eu fui para os estudos da tradução na PUC-Rio. E a minha primeira disciplina que eu fiz no doutorado, no meu doutoramento, foi de historiografia da tradução, né? História da tradução. E aí, como eu já estava querendo pesquisar sobre a formação de tradutores de línguas de sinais, didática, né, ensino para tradutores de línguas de sinais, primeiramente eu comecei a fazer uma historiografia, né, da formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais, depois de Libras, português, e entender o que que se tinha, né, o que que estava sendo ofertado até aquele momento de 2020. Então, abril de 2020 até julho de 2020, eu estava realizando essa pesquisa bem profundamente. E aí, é, a partir de dados bibliográficos, de levantamentos, de publicações, eu observei que do século XX a XXI, propriamente o ano de 1993 a 2020, tinha registros, né, de nomes de cursos, de tipos de cursos. E aí eu consegui fazer um panorama, né, do nome desses cursos, de alguns desses preponentes, desses cursos, de projetos, currículos, desses 27 anos de formação de nós, tradutores e intérpretes de línguas de sinais. E também um outro ponto que eu vou estar apresentando para vocês aqui hoje, sobre as mudanças que ocorreram desses cursos, que foram impactadas pelas próprias leis, né, que temos no nosso país, que se referenciam a formações. E vocês vão perceber algumas dessas mudanças e como isso vai impactando também no nosso cotidiano como profissional tradutor e intérprete de língua de sinais. Tá certo? Pode passar, Juan. E aí, toda pesquisa ela precisa ser questionada. Tem um tema, né? Mas eu preciso ter questões para pesquisar, hipóteses, perguntas de pesquisa. E nessa pesquisa eu tinha perguntas, né? Que me levavam a querer saber quais eram os registros e os percursos históricos para criar esses cursos de formação de intérpretes, mas e de intérpretes, né? Para surdos cegos. Quais foram as razões históricas que possibilitaram a formação desses cursos e que mudaram as características desses cursos, né? E quais são as mudanças, né, que ocorrem, né, em cada momento histórico, que vai interferindo tanto nesses cursos como na própria profissão, certo? No próximo slide, eu vou estar apresentando para vocês os objetivos da minha apresentação aqui. Primeiramente, apresentar para vocês uma linha diacrônica de trás para frente e em sincronia, em cada momento que nós estamos vivendo, da criação desses cursos de formação para tradutores e intérpretes de língua de sinais, também guia intérpretes para surdos cegos, detalhar um pouco desses fatos históricos que eu levantei, junto com a professora Tereza, o nosso grupo pesquisa também, é, que informações tinham nessas pesquisas que traziam sobre anos, nome desses possíveis preponentes, quando foram disponíveis esses currículos, que conteúdos foram possíveis detalhar nesses fatos históricos. E, por último, apontar para vocês e refletir esses impactos dessas leis que formaram esses cursos e que vão formatando a nossa atuação profissional no cotidiano, certo? Então, a partir de um embasamento teórico da historiografia da tradução, eu pude me munir, né, de reflexões teóricas para conseguir dialogar com esses dados que eu fiz o levantamento. E aí eu tenho um panorama de
algumas teorias que me levaram à historiografia da tradução, com Venuti, Pin, Del Ruste, também nos estudos da tradução e interpretação de língua de sinais, desde da Andrea, né, a Rosa, com quadros, enfim, com vários teóricos propriamente do Brasil, que são tradutores, intérpretes de língua de sinais, que começaram a dialogar, primeiramente, e depois a teorizar a tradução e interpretação no âmbito das línguas de sinais. Então, como um campo, um subcampo, né, disciplinar dentro do maior campo, que são os estudos da tradução, nós temos uma área que nós denominamos ETIUS. Propriamente no Brasil, porque é um local nacional que tem muitas pesquisas com muita relevância, com muitas publicações, eu vou apresentar para vocês já já. E também, até o momento que eu estava fazendo a minha pesquisa, havia poucas pesquisas de historiografia de tradução e interpretação de línguas de sinais. Isso dificultou um pouco para conseguir entender, né, a história desses cursos, a história dos tradutores, e aí eu comecei a desmembrar, além da formação de tradutores, né, de intérpretes de língua de sinais, eu comecei também a pesquisar os nomes desses tradutores nas instituições, locais que eles fizeram traduções, interpretações, que se desdobraram em outras pesquisas que eu posso apresentar depois para vocês. Mas vou citar, por exemplo, o livro que saiu, os livros recentes que saíram no INES sobre os etios e o INES, né, que vai fazendo uma historiografia de tradutores do século XIX, XX e XXI, no INES propriamente, e também com a Daphne, dois capítulos que nós escrevemos sobre a atuação de tradutores, né, intérpretes, em editoras. Tá? Certo. Pode passar. Sobre a historiografia de tradução, o que a gente... Acho que passou um slide a mais, Juan. Tem que voltar. O panorama que a gente tem de historiografia de tradução é um campo muito recente, né, de linha de pesquisa dentro dos estudos da tradução, mas que começa em outros países de forma tímida na década de 90 e mais agora na década de 2010, né, temos muitas pesquisas, e em 2015 vai aumentando mais ainda, né? Mas a gente tem aqui destacado Venuti, que com aquele livro apresentando todas as possíveis invisibilidades de tradutores em trabalho em editoras, é, defasagem de remuneração, de nomes desses tradutores nas traduções, ele começa a fazer essa historiografia, né, dos tradutores, de como que eles produziram, disseminaram conhecimento, mas permaneceram invisíveis durante as histórias das sociedades, porque na perspectiva da historiografia da tradução, nós, tradutores, construímos também as sociedades, os conhecimentos sociais. E o Pin, quando ele vai retratando sobre a historiografia da tradução, ele também se alinha ao próprio Venuti, porque quando a gente faz a historiografia da nossa profissão, do que fizemos, para quem traduzimos, trazendo o nome dessas pessoas como tradutores humanos, a gente está trazendo a visibilidade dessa profissão, né? E aí, o que faz na historiografia? Né? Estritamente, saber quem são os agentes que fizeram os tradutores, quais foram os efeitos dessas traduções na sociedade, e, a partir desses dados, a gente começa a teorizar, né? A partir de uma arqueologia da tradução, né? De ideologias, de análises discursivas, enfim, é uma série de fatores que podem levar a teorias, né? E em um outro ponto mais recente, né, Del Rust vai trazendo para a gente um mapeamento. Como você pode fazer uma historiografia de uma tradução ou de traduções, de intérpretes, né?
com camadas, né, analíticas pela escrita, no caso de tradutores de línguas orais, que vão traduzir livros ou outros tipos de materiais, né? E também de intérpretes, né? Com gravações mais atual, né? Mais recentemente, é, de historiografia, de interpretação de conferência. Ainda não li algo recente, acho interessante que se possa fazer uma pesquisa sobre intérpretes que atuaram, por exemplo, no congressos de tradução e interpretação da UFSC ou da FRJ, que já passou lá o GTILS, ou no Coaines, quem foram esses tradutores, quais foram as formações deles, enfim, uma série de caminhos que são possíveis para historicizar e dar nomes a esses personagens que são humanos, né? Então, você sempre vai ter um mapeamento de quem são essas pessoas, quando foram que atuaram, para onde, para quem, né? Qual país, qual local geográfico que se está, e que efeito. Sempre com análises discursivas, ideológicas e fatos, né? De razões históricas. Ok? Pode passar. E na nossa área de subárea, né, de etios, nós temos já consolidada essa subárea dentro do Estudo da Tradução. Vocês vão ver aqui nessa apresentação por quê, né? Temos registros históricos, no caso do Brasil, né, de quando o INES, né, é criado, inaugurado, atuação de intérpretes educacionais surdos, atuando profissionalmente dentro da instituição, parecido com nós, mais recentemente, intérpretes de língua de sinais. Já em 1855 até 1910, registros históricos apresentam o nome desses tradutores, intérpretes. Também pesquisas recentes que eu fiz, publicado nesse livro que eu apresentei para vocês, né, de 159 solicitações de interpretação de três funcionários do INES, de 1962 até 1991. Né? E depois dessa década de 1990 a 2010, a atuação de tradutores surdos na instituição, com tradução e interpretação, e não só no INES, né, gente? Em muitas outras instituições que já faziam esse trabalho, que fazem esse trabalho até a atualidade. Então, para se consolidar uma área, uma sub-área, no caso, você tem uma língua, no caso, que a gente tem de trabalho, que são língua de sinais, que já alcançou, no caso, a Língua Brasileira de Sinais, a Libras, com seu status linguístico, com reconhecimento nacional, né? Nós temos o reconhecimento como profissão, né, em lei, com detalhes sobre o trabalho, sobre essa profissão, atuação nossa, né, em diversos contextos e instituições, criações de muitas associações, desde a década de 2000 até a atualidade, 20 anos, com encontros acadêmicos, trabalhistas. Nos últimos 22 anos, essa sub-área, no caso do Brasil, já avançou fortemente, com muitas pesquisas, com dissertações, teses, artigos, livros, ah, e também esses trabalhos acadêmicos vão tematizando o que é tradução, o que é interpretação de língua de sinais. Então, temos consolidado uma sub-área e que é muito respeitada dentro dos estudos da tradução e que vai trazendo contribuições também para pesquisas de tradução e interpretação de língua de sinais. Certo? Pode passar? E no âmbito da historiografia da tradução de língua de sinais, né, tradução e interpretação de língua de sinais, observei algumas pesquisas que apresentavam mais datas, contextos de atuação, outras com mais profundidade, no caso da Laguna, né, sobre locais que foram feitas traduções, interpretações, no caso que eu citei para vocês do INES, com documentos históricos. É, a Silvana Aguiar, quando fez
uma publicação em artigo apresentando outros dados, né, historiográficos de interpretação de jurídica, né, só com dados jurídicos, né, de solicitação de intérpretes de línguas de sinais. Uma outra pesquisa, no caso da Neiva Aquino Albres, historicizando o nome das primeiras pesquisadoras de interpretação de língua de sinais no nosso país. A minha pesquisa em que ali, de 2020, eu estava apresentando, estou apresentando, né? No caso, eu não me afastei dela, sobre o nome desses intérpretes, é, em vários contextos e continentes, desde o século XIII, né, em que teve a atuação de intérpretes em reinados, por exemplo, na Inglaterra. Lemos e Carneiro, no caso, eu e a professora Tereza, com a historiografia de cursos, o Ites e o Moraes, lá na Universidade Federal do Espírito Santo, apresentando historiografia do próprio Espírito Santo, Severino Carneiro, que é o Rafael da Mata, e a professora Tereza, né, apresentando historiografia, né, de tradutores na editora Arara Azul, e mais recentemente o meu capítulo que eu fiz desses anos todos de solicitações no Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Ou seja, a partir de muitas dessas pesquisas, que até aquele momento se tinha, né, de que falava sobre tradutores, mas poucas falavam sobre o histórico da formação de cursos, de formação de tradutores, né? E aí quer dizer, ao contrário, tinha muitas pesquisas falando de formação de tradutores e intérpretes de línguas de sinais, mas poucas delas falavam nomes desses cursos e listavam esses cursos, de que forma esses cursos foram criados por quem, tá? E aí eu fiz uma pesquisa bibliográfica de 2005 a 2020. O que aconteceu? Né? Muitas pesquisas, muitas teses, muitas dissertações falando de formação de tradutores. E aí eu percebi, né, um hiato, né, de formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais, é, que ocorreu em 1968. A primeira instituição foi a PUC Rio. Em seguida, e depois muitos anos, né, seguido de 40 anos depois, a gente tem o primeiro curso de nível superior, em 2008, que foi bacharelado de tradução e interpretação de línguas de sinais, que foram com vários polos que eu vou apresentar os dados para vocês. Já já a gente vai trocar de sala, vou copiar o link aqui, um momentinho, para eu também entrar, ingressar. Pode passar. E aí, o que eu tive a partir desses dados que eu vou estar apresentando para vocês foi a publicação, eu e a professora Tereza, da nossa pesquisa, que foi um panorama histórico da formação, desses cursos de formação, foi publicado pela revista Belas e Fiéis, e também tem uma parte mais atualizada na minha tese de doutorado. Tá? Pode passar. Como que eu sistematizei e organizei esses dados? É a parte metodológica que eu vou estar apresentando para vocês agora. Primeiramente, eu decidi que a minha pesquisa seria qualitativa, não quantitativa, entendendo que eu precisava entender o significado desses cursos, quais eram as ações desses agentes nesses cursos, ou seja, como que eles criaram esses cursos, embasado por quê, por quem, quando, trazer a vozes desses participantes. Nesse caso, eu decidi fazer um levantamento de documentos, uma pesquisa bibliográfica, não por completa, ele tem um cunho, né, essa pesquisa documental, mas ela é bibliográfica, porque eu só tive contato com um documento histórico que eu vou apresentar para vocês já já, da FENES. Então, ela é uma pesquisa bibliográfica, eu sistematizei, trouxe todos os materiais,
possíveis, li todos esses materiais que eu vou apresentar para vocês, e onde que eu busquei, coletei esses dados, né? Foi uma geração online, então foi totalmente gerado online. Eu não fui pessoalmente em lugar nenhum, então eu entrei em sítios é, eletrônicos, no caso são sites que são reconhecidos na nossa área de pesquisa, que é o da CAPES, da BTD, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, o repositório da UFSC, o Google Acadêmico, e a partir desses nomes desses teóricos, eu procurei o Lattes deles para ver se eles tinham publicado mais em outros lugares e que não tivesse ali. Em cada um desses sítios, eu fazia uma busca diária, botava o nome e chaves, né? 3 vezes foram feitas essas gerações, né? Então, eu não fazia no mesmo dia. Então, para cada dia, eu entrava nessas plataformas, baixava todos os materiais, eu vou apresentar para vocês como fazer. Depois que acabava o último, voltava a fazer outra busca. Depois do primeiro para o último, voltava a fazer outra busca, né? Para a inteligência artificial me trazer dados que eu não tinha visto ou que ele considerava novo dentro de um mês, né? Pode passar? E aí, quais foram as palavras-chave que eu utilizei nas buscas desses sítios, né? Desses cyberespaços? Formação de intérpretes de Libras, a primeira busca era essa. Aí entrava em todas as páginas, se fosse de 1 a 100, eu entrava e baixava todos esses materiais. Depois, a outra busca, História da Formação de Intérpretes Emocionais. Colocava, ia de 1 a 100, baixava os materiais. Depois dessa longa e incessante busca, né, por esses materiais, muitos se repetiam, não tinha como saber na hora, baixava tudo, então eu renomeava. Para renomear, eu precisei colocar em ordem diacrônica, né? De trás para frente, como eu vou apresentar para vocês no outro slide aí. Ah, ok, vai ser no outro, mas depois eu volto para esse aqui. Pode passar mais por favor? No Word mesmo, o que que eu fiz? Coloquei desde a primeira pesquisa que falava de formação de tradutores e intérpretes universitários. Aí, ano em ano, ia colocando o nome do autor, né, o ano e o nome da pesquisa, até chegar a data que eu estava, 2020, tá? Aí pode voltar, por favor, Juan, um slide. E aí, por uma ordem alfabética, eu tenho essas pesquisas aqui. Como que eu fiz? Baixei esses materiais todos, que foram resumos, estendidos de anais, tese, dissertações, TCCs de graduação, de especialização, documentos legislativos, pareceres institucionais, né? Organizei em categorias em pastas, né? Em subpastas. Depois eu fiz o fichamento lendo página por página, tentando desvendar ali diacronicamente o ano dessas pesquisas, o nome desses cursos, quem foi que produziu aquele curso, né? E fazendo um panorama de década a década. E aí eu fazia a reconstrução desses dados históricos de forma diacrônica, síncrona com a lei que tinha daquele ano, e aí eu e a professora Tereza fazíamos a nossa resenha crítica a respeito desses dados, certo? Vou passar para vocês, mais didaticamente em outro slide, mais à frente. Pode passar mais um. Aqui é uma linha diacrônica, certo? Organizada para eu saber naquele momento quais eram as pesquisas, quem falava o quê, e claro que foram descartadas, infelizmente, eles têm que focar, né, na pesquisa, pesquisas que falavam só a necessidade de formação de intérpretes, né? Então, essas pesquisas foram descartadas. E foquei em pesquisas que literalmente apresentavam datas de cursos
né, de formação de tradutores, nomes de cursos de tios, pigios, é, currículos, cargas horárias. E o que acontecia? Às vezes, em uma pesquisa, não trazia esses dados por completo, mas outras completavam. Por quê? Conforme os pesquisadores iam fazendo essas pesquisas, essas informações iam sendo acrescentadas. E aí foi necessário, nesses tantos anos, né, fazer essa sistematização e o artigo que foi publicado por mim e pela professora Tereza, tá? Pode passar. Eu vou apresentar para vocês agora os dados, certo? Pode passar mais um. Bom, é, Martins e Nascimento, 2015, eles vão apresentando é, como que foi essa formação, né, de tradutores e intérpretes medicinais. Para eles, eles denominam como formação empírica. A própria tese de doutorado do Marcos Vinícius Nascimento, de 2016, ele vai nomeando também uma outra nomeação para esses tipos de formações na nossa área de tradução e interpretação de medicinais. Mas nesse artigo, eles vão apresentando raízes históricas dessas formações, né? E também eu observei que a maioria de nós nos formávamos, né, no contato com as comunidades surdas. Isso é latente em muitas narrativas, né? Quando a gente vai pesquisar, perguntar a colegas de trabalho como é que você começou a traduzir, interpretar, e muitos vão falando da década de 1970, 80, 90, 2000, né? Que foram em contatos com as comunidades surdas ou dentro das associações de tradutores. No caso, a gente tinha mais no século XX a FENES, né? E depois outros falam, né, e relatam que essa aprendizagem de interpretação ocorreu em instituições de caridade, né, ONGs ou instituições religiosas. Então, o que ocorria, né? Ouvintes, né, se tornavam intérpretes sempre que tinham contato com surdos. Então, os surdos puxavam, né, ali para a interação de alguns contextos e ocorriam essas formações em trabalho ou em situações interacionais, né? Então, os surdos mesmo, além de puxar para ser esses profissionais, né, para serem intérpretes, eles mesmos avaliavam e davam afluência para esses profissionais, né? E eles avaliavam se tinha competência ou não, porque se não houvesse competência de um certo tempo, esses profissionais não eram chamados para esses surdos, né? E o aprimoramento profissional, ele literalmente, na nossa área, aconteceu de forma empírica. E eu concordo com Martins do Nascimento, e sempre foi por esse contato, pessoal, face a face, e pelo uso da língua, né? No caso, a Libras. Pode passar? Outros contextos, né? Que pode destrinchar aqui na minha fala, né? Contextos familiares surdos, no caso, pai e mãe surdos, né? Tinham filhos ouvintes, ou têm, né? No caso, não, pensando no passado, vamos pensar também no futuro, com contato com esses pais, acabavam sendo levados a interpretar para os seus pais, né? Porque até certo tempo instituições não contratavam tradutores e técnicos medicinais, não tinha leis, né? E acabava que os filhos de surdos se tornavam esses intérpretes em vários contextos, na própria escola que atuavam, que estudavam, ou em contextos administrativos, jurídicos, de saúde, e sempre sem um custeamento, né? Pode passar? Também contexto religioso, uma fase, né? Até hoje ocorre muitos contextos é, de promover cursos de formação de tradutores e intérpretes medicinais, né? Isso aconteceu também comigo e aconteceu com a maioria. É, Às vezes, pessoas que estavam, né, em contexto religioso e que observavam surdos ali na audiência religiosa ou em grupos específicos de línguas de sinais e que sempre tinha um momento ali, né, um contexto de evangelização.
tanto em contextos protestantes quanto em contextos católicos, enfim, muitos outros, tá? Então, esse espaço religioso, até certo momento, né, ele sempre foi um espaço de acolhimento religioso, espiritual. É, e aí se promovia cursos, né, ali para formar tradutores e intérpretes linguacionais. Sempre com foco, né, nesses cursos, a temática, né, sobre como os teóricos falam, as palavras são essas, né, o léxico é esse, caridade, benevolência. O Martins e Nascimento nomeiam, né, esses tradutores como missionários e intérpretes, né, estavam em atuação missionária, né, mas não tinha um custeamento ali, né? Eles não pagavam para fazer esses cursos, não eram remunerados para estar atuando em igrejas. Hoje pode acontecer de ter uma igreja, né, que precise contratar um intérprete para ir atuar. Já aconteceu comigo, né? Em contexto espírita, em que precisava, né, da atuação de um profissional, e eu fui lá, fui remunerado, mas esse é, essa pessoa que estava passando lá, surdo, ele não era membro, ele só queria participar daquele evento específico. Então, as coisas mudam, né? Os momentos históricos. Naquele momento, do século XX, a gente via como um ato assistencialista, né? Que era atrelado à atuação da interpretação. Então, sempre de forma voluntária, gratuita, nunca sendo remunerado. Tá? O outro slide, vou apresentando para vocês, né, o momento em que a FENES ela se consolida, né, que é a Federação, né, Nacional, né, de Surdos, que teve o primeiro encontro nacional de intérpretes universitários em 1988 e depois o segundo encontro em 1992. Ambos esses momentos históricos foram momentos de formação, de criação de documentos que pudessem embasar a nossa profissão. É, e aí é o momento que se cria, em 1992, o Departamento Nacional dos Intérpretes de Línguas de Sinais, que vai formando cursos. Né? Em 1992, mas não temos muitos documentos históricos apresentando-se em 1993, né? Relatórios que apresentem esses cursos. Ocorreram ou não ocorreram nesse período. E aí, em outro momento histórico, a gente tem o movimento de formação de TIUSPs, né, no nível acadêmico. Com a criação dos bacharelados, parece que, na atualidade, nós tínhamos mais, né, bacharelados, agora temos 8, acho que um fechou, eu não tenho informação atualizada de um bacharelado, então não sei se são 8 ou se são 7. E essas formações ocorreram também em seminários. Às vezes o tradutor tá atuando em congressos específicos de tradução e interpretação, e nessa atuação ele já está sendo formado, né? E ele está participando, tanto como intérprete como pesquisador. Isso ocorre muito na nossa área. Pode passar? Certo. Agora a gente vai ter o Rodrigo aqui. Então, gente, esse dado aqui, ele é aquele que eu apresentei para vocês, que é um documento histórico, né? Fazendo essa investigação online, eu cheguei a alguns documentos, né? Tanto de leis quanto de pareceres, e cheguei também a alguns relatórios, né? Institucionais. E aí eu encontrei um documento da FENES, Rio, tá, desculpa que ficou 1997, 1997, né, em que apresenta, que vai apresentando para a gente aqui o primeiro curso de formação de tradutores em 1997. Então, aquele dado que se tinha só que o Sul promovia
um curso de formação de tradutores e intérpretes de línguas de sinais, em 1997, né, que muitas pesquisas apresentavam, eu acrescentei essa, porque o próprio relatório vai apresentando que no Rio de Janeiro ocorria essa formação em 1997. Então, qual foi a primeira, né, instituição que promoveu? Foi a FENES Rio ou foi a FENES Rio Grande do Sul? Né? É um dado que precisa ser esclarecido em outras pesquisas, certo? Pode passar. A Sheila Costa, com o orientador dela, fez uma sistematização, lendo o meu artigo, e eu faço essa apresentação aqui para vocês, didática, né? O primeiro curso dessas pesquisas todas que eu li, que nomeiam um curso de formação, foi de 1993, na Igreja Batista Getsemane, do Maranhão, que foi denominado como Curso de Formação e Atuação de Tios, que foi promovido por uma missionária, tá? Depois nós temos a FENES Rio, a FENES Rio Grande do Sul, outros cursos que foram promovidos pela FENES com verba, do MEC, com acorde. O primeiro curso de formação em nível superior, que foi da Estácio de Sá, para formar tradutores, em seguida de Piracicaba, depois na PUC Minas, depois cursos de formações que ocorreram pelas associações federalizadas, né, pela FEBRAPIOS, e aí a gente tem primeiro curso de pós-graduação, também temos o destaque da pós-graduação da FRJ, pode passar um slide. Cursos de extensão, projetos de extensão, cursos de capacitação como atualização profissional, até que aquele momento que eu estava fazendo a pesquisa, eu observei que tinha também cursos de formação técnica, né, ou tecnológica, de 3 anos, ou pós-médio, que, no caso, tinha uma instituição que foi essa Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, tá? Em 2016. Então, esses foram os cursos nomeados. Lá no artigo eu apresento para vocês os currículos, as cargas horárias desses cursos, algumas ementas, os nomes possíveis quando se tinha desses preponentes. Pode passar. Então, nem sempre foi possível, né, colocar o nome de todos os cursos que tiveram no nosso país. Acredito que outras pesquisas vão poder apresentar e preencher essa lacuna com o nome desses cursos, antes de 1993, sempre a partir de dados históricos, né? No caso, eu pesquisei aquelas pesquisas que já foram publicadas em periódicos, tá? Pode passar? Bom, as razões históricas para a criação desses cursos são muitas razões, posso listar algumas, né? Primeiro que a gente tem uma consolidação dos ETIOs dentro dos estudos da tradução, temos o reconhecimento profissional, o ingresso de surdos em ensino superior, né? Isso fez com que muitos surdos solicitassem a atuação de intérpretes e eles próprios reclamar da atuação desses tradutores e intérpretes nacionais, porque tinha problemas, né, naquele momento, porque eram conteúdos novos, né, para a nossa classe. A exigência das leis, do mercado de trabalho, a expansão acadêmica, métodos de trabalho fizeram com que tivesse cursos de tradução, outros de interpretação, outros sobre focado em determinados contextos que eram bem específicos, estilos desses tradutores, por aí vai. Pode passar? As razões históricas a partir de leis. Nós temos 4 razões, pelo que eu pesquisei. Primeiro, o decreto 5626, que exigia a formação de tradutores naquele período de
2005 a 2015, em 10 anos, e enquanto não se tinha cursos de formação, né, que fosse promovido a certificação de proficiência para esses profissionais atuarem, que não é uma formação, né, mas que exigia ali naquela lei, naquele momento, que criassem bacharelados, né, no caso de tradução e interpretação. E isso ficou bem claro naquele decreto, né, que intérpretes que atuariam em ensino superior, que tivessem graduação, e intérpretes que atuassem na educação básica em contexto escolar, né, tivesse formação profissionalizante, extensionista ou continuada. Algo que até aquele momento não se entendia. O que se queria realmente de curso. Depois a nossa lei, né, de intérprete, a 12.310, 19 de 2010, com mais claridade do que se exigia, né, como política nacional, para formação em extensão ou continuada, e também em nível superior. E temos uma, uma mudança que ocorreu no ano seguinte, né, que foi a lei do Pronatec, a lei número 12.513, que foi lançado no governo Dilma, é, uma política para a formação tecnológica, né, profissional. E aí, né, na resolução 6 de julho de 2012, no CNE do MEC, autoriza, né, que fossem abertos cursos de formação pós-médio para tradução e interpretação de língua de sinais. Por isso que a gente tem um novo tipo de curso. E a LBI exigindo mais especificamente a formação em nível superior. Então, essas são razões para se criar aqueles tipos de cursos, tá? Pelas leis. Pode passar? Bom, essas políticas, né, em formato de leis, elas estavam trazendo, retratando o que o mercado estava demandando, né? O ingresso de surdos em vários contextos institucionais, educacionais, também incluindo modalidades de ofertas de curso, que são esses diversificados, mas o que essas leis trouxeram também é que elas oscilam, né? De que formação mínima é possível se ter para ser tradutor, intérprete de nível superior e de educação básica, nível básico, né? Atuando em uma escola, no caso, né? Pode passar. E aí, eu vou trazer para vocês algo bem atual, que é o projeto de lei, né, 9.382 de 2017, que é para melhorar a nossa lei de 12.000, né, que é aquela da nossa profissão, que regulamenta a nossa profissão, que ela foi modificada para o PL 5614 de 2020. Tá? Ela já foi aprovada, falta ser sancionada pelo presidente. Não tem informação nesse momento se ela já foi sancionado como lei, esse PL, mas muitos de nós já comemoramos, porque muda muita coisa. Alguns vetos que ocorreram no governo Temer, né, da lei de intérpretes, foi incluída aqui nesse PL, mas alguns intérpretes vão apresentando, né? Como que as instituições, os estados, os municípios, enfim, as esferas, né, municipal, estadual e federal, vai estar, vai se relacionar com essas mudanças, né? Porque tem muitas mudanças nessas leis, nesse projeto de lei, tá? Eu vou recomendar para vocês para ouvir com profundidade o que o Tiago Coimbra apresentou junto com Alexandre Castro, a partir de muitas discussões que eles e outros intérpretes de línguas sinais vêm atuando na esfera federal para mudanças, né, na lei 12.319, e eles vão trazendo mais profundamente os impactos. Eu vou apresentar um panorama, tá? Mas eles vão apresentando, historicizando o que ocorreu ano a ano,
que foi debatido, o que não foi possível, o que está faltando. Então, vai ser um elo aqui da nossa conversa, tá? Pode passar. Bom, o primeiro impacto é que essa lei ela vai trazendo características profissionais. O que antes estava em aberto, né? Aqui está mais claro. Mas ainda falta muita coisa, né? O que eu vejo é que na própria lei, que é muito difícil de ocorrer, teria que ter um anexo, né? Diz que pudesse descrever um pouco mais. Porque quando você junta tradutor e intérprete, né, que traduz e interpreta, de língua de sinais, aqui melhorou, porque não só para Libras e português, mas para outras línguas de sinais. A gente vem fazendo pesquisas na área acadêmica que a gente já está diferenciando, né, o cargo de tradutor de Libras para o cargo de tradutor de língua de sinais. A gente tem circulando no nosso país diversas línguas de sinais, que esses surdos estão ingressando nas instituições e solicitando a demanda de tradução e interpretação. Então, tradutor de língua de sinais seria um cargo, intérprete de língua de sinais de Libras seria um outro, o guia intérprete para surdo cego seria o outro, e eu vou dar um novo nome. E o guia tradutor para surdo cego? É algo que a gente precisa pensar, porque o surdo cego, como que a gente faria um processo de tradução para ele? Eu não vi ainda pesquisas, eu não faço pesquisas na área de interpretação, mas a gente sempre fala da interpretação, né? É algo para se pensar. É, Pode passar. No âmbito da formação, é, volta a apresentar o que aquelas 4 leis apresentavam, que suscitaram de políticas de formação, né? É, Exigindo uma formação agora está mais claro, né? Profissional técnica, que pode ser o pós-médio, incluiu porque teve aquela lei do Pronatec, o curso de bacharelado em tradução, o outro curso em extensão, ou formação continuada, ou especialização, e aí é um problema, né? Porque muitos cursos de especialização à distância, de instituições privadas, elas não trazem prática, às vezes. Quando eu observo, né, esses currículos desses cursos, eles não trazem prática, são cursos gravados online. Então, como que você vai formar tradutor se ele não pratica junto com o professor ou com outros colegas? Ele só assiste palestras. Isso é muito complicado, porque você não está dando formação de proficiência linguística, textual, de modalidades, de contextos, né? Cursos de extensão. Qual a carga horária que você vai estar dando de mínimo para esses tradutores? E vai ser para que contextos? No caso, no INES, a gente tem lá um curso que é formado pela professora Laura e a Renata, que é para formar tradutores, intérpretes em nível superior educacional, né? E qual é a direcionalidade que você vai estar tendo de oferta de curso? De Libras para português? Como é que fica, né? Essa situação. O que significa curso de formação continuada? Qual é a carga horária exigida? Então, se eu fizer um curso de 60 horas, já sou tradutor? Então, são coisas que continuam com problemas, né? Na nossa nosso novo projeto de lei que vai ser sancionado agora e que faltou um debate também com a área acadêmica, né? Com professores de tradução ou com tradutores que promovem cursos de formação, porque fica em lacuna. E um outro problema, né? Curso de superior em qualquer área, mas qualquer área mesmo, né? Só porque você tem um know-how, né, familiar, ou tem um curso de extensão de tantas horas, vai me dar habilitação, e o ProLibras não é mais ofertado, porque aqui está falando ali, né, nesse item 7, quem tiver ProLibras, aprovado em exame. As instituições não estão promovendo mais curso de proficiência. Ou as instituições que promovem esse curso, essa certificação, caso associações, ou CAIS, por exemplo, eles são criticados pelas associações, porque como que é a avaliação? Tem um curso antes de formação?
que é dado para depois avaliar, né? É, são uma série de fatores. Muitos de nós acreditamos que o melhor é ser formado em letras, né? E formado no bacharelado de tradução e interpretação de línguas de sinais, que você tem tantas horas. E acho que abre o leque também aqui para o pós-médio, né? De tradução e interpretação, que é promovido por algumas instituições. Pode passar. A gente também tem, mais claramente, nessa nova lei que vai sair, né, definições do trabalho, né, de tradução e interpretação e as funções trabalhistas, mas elas não estão completas, tá? Não estão completas porque elas não vão apresentar as funções para o tradutor de Libras, para o intérprete de Libras, para o guia intérprete de língua de sinais, para o guia tradutor de língua de sinais, né? Ou de línguas de sinais, quais são os contextos que vai atuar, né? Porque quando você não coloca os contextos, aquelas instituições elas não vão contratar o tradutor e o intérprete de língua de sinais. Então, isso é um problema. Os contextos precisam estar claramente definidos aqui. Contextos de atuação. E que seja obrigatório, nesses contextos, a contratação de tradutores e guia intérpretes. Tá? Pode passar? Sobre a carga horária, né? É bem interessante apresentar que o tradutor precisa trabalhar 30 horas, 6 horas diárias, dividido em 30 horas semanais. E algumas instituições vão falar, isso tem que ser uma lei nacional, e isso é um problema, etc. Mas a gente já tem definições em lei, né, na esfera pública, né, federal, desde 1995, né, com o Fernando Henrique Cardoso, que é esse decreto que eu apresento para vocês, 1590, que quando uma instituição, no caso, instituição pública, ela é aberta de manhã, de 7 a 10 da noite, ela tem 3 turnos de trabalho, você tem que flexibilizar para aquele servidor 30 horas. Está na lei. Tá? Mas aqui, não dá só para ter sobre a questão da carga horária de trabalho, porque você tem que apresentar é, um trabalho de tradução, né? Quanto tempo leva? Quantas laudas? 5 laudas. Quanto tempo se faz dessa tradução para ser entregue, né? O tempo para se preparar, tanto para a tradução quanto para a interpretação, né? Como que isso tem que estar sistematizado aqui, porque não adianta só ter as 30 horas. Essas situações vão trazendo também problemas institucionais na hora que você vai recebendo esse material, essa demanda de tradução. Pode passar? Ali também não foi falado sobre a janela de interpretação, pelo que eu li e não vi, né? Qual a dimensão que precisa, questões técnicas, né? Que é 4 por 4, metade ou dividido por 8, que são aquelas normas da ABNT, NBR também, né? Nesse livro aqui, eu apresento um último capítulo que eu escrevi com a Daphne, 2 capítulos. Ela vai apresentando para a gente relatórios da editora Arara Azul, que ela e o Rodrigo trabalharam, foram um dos primeiros tradutores da editora Arara Azul de Língua de Sinais, junto com outros. Ela vai apresentando comigo, a partir desses dados, horários de trabalho, as dinâmicas, diferenciações de tradução e interpretação, são sugestões, né, que foram sistematizadas, convencionadas com aquelas equipes ali, né? E o outro capítulo eu vou apresentando como que foi feita a, a organização profissional da classe trabalhadora de tradutores no Departamento de Ensino Superior no INES, que foi uma comissão que eu liderei para construir uma diretriz de trabalho de tradução e interpretação, diferenciado o que deveria ser feito com tradução, com interpretação, tempo, carga horária, definições, funções, grupos de trabalho, no caso, não é grupo de trabalho de pesquisa, né? Eram grupos organizados com nomes, né? Para atuar com a parte administrativa, com a parte pedagógica, com a parte de sala de aula, e isso foi organizado pela nossa comissão, lendo muitas normas.
Então, o que que eu acredito que a gente precisa fazer nesse momento, né? A gente precisa organizar um seminário nacional de políticas de tradução e interpretação de línguas de sinais. A Silvana Aguiar, da UFSC, que já é uma pesquisadora de muitos anos, ela vem apresentando muitas pesquisas sobre políticas de tradução, e aí eu até escrevi na postagem dela, né, que ela estava apresentando algumas questões a respeito é, dessa nova lei que vai sair, e eu falei, é preciso organizar um seminário nacional, né? E desse seminário, a gente construir grupos de trabalho com pesquisadores, convocar todos esses bacharelados do Brasil, todas as associações brasileiras de tradução e interpretação, os profissionais que atuam de forma terceirizada, os que trabalham na esfera municipal, estadual e federal, como servidores públicos, e sistematizar essa, todas essas questões. Isso tem que acontecer no nosso próximo ano, porque não adianta a gente não adianta fugir disso. Isso tem que acontecer. Esse seminário precisa ocorrer. Ele precisa ser uma semana de discussões, trazendo esses cursos pós-médio para essa discussão, os cursos de extensão, os pesquisadores, os professores, os tradutores. É uma demanda emergente dos ETIUs. E não dá mais para a gente não ter esse seminário. A professora Silvana já vem conversando, ela está disposta a fazer essa organização, porque no próximo ano a gente também vai ter o seminário, né, internacional lá da UFSC de Tradução e Interpretação, e a professora Neiva Aquino também quer participar da organização. Então, estamos conversando, né? Acho que os grupos de pesquisa precisam se organizar, né? Sabemos que temos diferenças de pesquisa, de temáticas, mas é sério demais. Tem tradutores, e a gente vem apresentando nesse livro profissionais tradutores que estão se aposentando porque estão doentes, né, por conta de uma série de fatores de saúde, né, que vai impactando no nosso corpo também. Não é só nessas temáticas que eu apresentei para vocês. Impacta também no nosso corpo como profissional. E por isso que eu falo que nosso corpo é um texto, né? Então, esse seminário precisa sair do papel dos artigos, e ele precisa se tornar uma diretriz nacional, né? Primeiramente focado esse seminário na parte da profissão mesmo, uma perspectiva sociológica, assim como eu e a Daphne escrevemos nesse livro aí, e um outro seminário mais à frente, né? Não sei se seria bienal, trienal, quadrienal, enfim, pensando políticas curriculares. E aí a gente vai ter que bater nesse problema, né? Que são os currículos, né? Vai ter um currículo nacional? O MEC vai poder promover? Que são algumas conclusões que eu vou apresentando para vocês. Pode passar, Juan, por favor, que eu estou terminando o meu tempo. Pode passar. E aí a gente tem 6 tipos de cursos, né, de formação para nós, tradutores. Pós-médio, cursos livres, que são de formação continuada, extensão universitária, tecnólogo, né, é, bacharelado em tradução. Algumas pessoas, alguns proponentes estão fazendo só em tradução, outros só em interpretação. Eu acho ótimo que isso ocorra. Eu acredito que a gente precisa primeiro promover, no caso, eu falo isso na minha tese, primeiro a formação de línguas, óbvio, né? O tradutor, ele precisa ser formado. Eu achei muito interessante a fala do professor Carlos Rodrigues, lá no COINES, lá na FRJ, que ele apresenta que os cursos, né, de tradução, bacharelado, precisam formar os tradutores, pessoas que estão entrando que não são tradutoras, mas a parte da Libras tem que ser para tradutores. Não pode ser Libra para quem vai ser licenciado em letras Libras. Então, às vezes, quando esses currículos se cruzam, um bacharelado com licenciatura, o aluno está no mesmo tipo de formação ali. E não é.
a gente sabe que, realmente, eu concordo com ele, que formação de língua para tradutor é diferente, e é muito diferente mesmo, tá? Ele precisa ter habilidade para escrever, porque ele vai começar a assistir vídeos, muitos vídeos daqui para frente, de surdos em escolas bilíngues, e ele vai começar a ter que escrever essa tradução em português, tá? E essa não pode ser uma tradução truncada, não pode ser um texto truncado, tem que ser um texto com revisão textual. Então, o tradutor de língua de sinais, ele precisa saber fazer revisão textual, né? E aí, gente, é uma série de situações que a gente precisa pensar o curso de formação. Pós-graduação, especialização. A gente tem muitos cursos. O que eu promovo no INES é só de tradução de texto na direção de português, do texto escrito para Libras, não de Libras para português. Então, outras instituições podem promover esse tipo de formação, de Libras para outras línguas de sinais, ou de Libras para português, e seria ótimo que vários cursos pudessem ter currículos diferentes assim. Outros só com interpretação, né? Assim como uma graduação, um tecnólogo em interpretação, um tecnólogo em tradução, acho que seria válido demais. E pesquisas no nível de mestrado e doutorado, com linhas de pesquisa, né? Então, o que a gente observou aqui é que ainda temos muito contrassensos, complicações nas nossas leis, mas avançamos demais nesses 27 anos, né? Eu concordo que avançamos, mas precisamos ter críticas para melhorar. Pode passar. Ah, um outro problema é que, de razão histórica, né, que a gente observa, é que há poucos cursos de formação distantes, né, em localidades distantes. Por exemplo, contextos de terras indígenas que têm línguas de sinais, né? É, como é que é a formação desses tradutores, né? Então, é um problema. A gente teve muitos vetos de muitas leis, e esses vetos se confundem com os nossos discursos, com as leis. Então, temos que ter uma sistematização única e, possivelmente, pode ser essa diretriz nacional, profissional, que tem que ser feita com o Ministério, né? Com alguns ministérios, principalmente do trabalho. Esses ministérios precisam estar presentes, né? Precisam mesmo, porque eles precisam entender como vai se incluir dentro dessas leis, ou dentro dessa lei, ou uma diretriz nacional que possa nortear o trabalho dos tradutores e intérpretes de línguas de sinais, tá? Então, o que acontece? Algumas dessas leis, elas autorizam ou desautorizam a formação. Isso é um problema sério. Pode passar. As oscilações dessas leis, né? Elas vão mostrando um momento que tem que ter Prolibras e outro momento Prolibras não tem, não tem oferta. É, um governo, você exige que tem, no caso do governo Lula, 2005, até um período, que tivesse nível superior, aí depois no governo Dilma teve formação, exigência de nível médio, aí depois volta para uma formação em nível superior, depois no governo Temer teve um problema de vetos, e aí teve a exigência de formação só com básico de Libras, e depois, no governo Bolsonaro, a gente teve cortes, né, junto com o governo Temer, né, que continuou também no governo Bolsonaro, e muito incentivo ao voluntariado, né, que não é nenhum problema, mas é necessário ter política séria de formação. E aí eu penso, né, são retornos de políticas institucionais, porque quando muda os governos, aí volta e vai, avança, mas não avança. Qual é o problema, né, que ocorre no sentido nacional? Isso vai empoderar ou desempoderar a profissão? E como que isso vai promover problemas para a formação de tradutores, tá? Pode passar. E aí tem mais questionamentos, que eu vou passar só alguns, que estão na minha tese, e que vão levar a outras pesquisas. Por exemplo, quais perfis de aprendizes devem aprender tradução e interpretação? Tem que ter um nivelamento linguístico para a pessoa ingressar para o curso de formação. Que tipos de formações pode-se ter ou não? Com a carga horária para cada tipo de curso? Se é um curso de tradução, quais são as teorias da tradução que vão embasar esse curso? Se é um curso de interpretação, quais são as teorias que vão embasar? Como que se fomenta
crítica no aluno, né, de formação, em curso de formação, pode passar. Ah, quais são os livros didáticos possíveis para formar ou que materiais didáticos os professores têm para promover o curso de formação de interpretação? Porque não dá para fazer curso, gente, eu canso de falar isso nas minhas apresentações, só fazendo palestra. Fazer curso só fazendo palestra para formar tradutores não adianta nada. Você não está dando proficiência, competência e habilidade para esses profissionais, né? Eu tenho forte crítica a essa situação. Então, você tem momento, sim, teórico ali, mas você tem momento de práticas, você precisa ter, né? É, é, e pensando que em alguns cursos tem estágio, o aluno vai para o estágio, ele vai conseguir entender as questões teóricas na prática, mas durante esse percurso você tem que ter práticas mesmo, tá? Bom, pode passar, são muitas perguntas que eu tenho, que eu vejo como lacunas. A gente não preencheu essas lacunas, a gente precisa fazer um seminário nacional, primeiramente pensando a profissão, depois o currículo dos nossos cursos. A gente sabe que as instituições têm a sua cátedra, né, a sua liberdade institucional, mas a gente precisa pensar parâmetros, né, nacionais para embasar esses cursos. São aqui faz um, outro faz outro, mas querem fazer dessa forma? São dúvidas. As pessoas ouvir melhor, né, de frente a frente, essas instituições. Certo? Acho que eu termino aqui, quero agradecer. Quando vocês tiverem alguma dúvida, ou dúvidas, entre em contato comigo, tá? Eu acho que a gente vai ter que finalizar agora, não é isso? E volta para as perguntas. Isso, eu vou encaminhar para vocês aqui o último link, só um instantinho, e a gente volta só para finalizar com uma fala final do Glauber e algumas perguntas que algumas pessoas foram me mandando aqui no privado. Mariana, pode falar, tudo sua pergunta. Então, Glauber, eu queria te dar parabéns pela sua palestra. Achei muito legal o que você falou dessa necessidade. Você falou o panorama histórico dos tradutores e os conflitos, né, do que cada hora um fala, o outro fala, e essa condensação de dados em um único lugar, trazendo uma única linha, né, histórica, para a gente entender o percurso dos tradutores e intérpretes, eu acho isso muito importante. E sobre esse encontro, o registro desses encontros, né, que muitas vezes ficam soltos por aí, parece que ficam perdidos, e ter isso condensado numa pesquisa muito legal. Você falou da preocupação com currículos das disciplinas dos cursos de tradutores e intérpretes. Eu acho que há muitas falhas, falhas grandes. A minha pesquisa de mestrado, eu pesquiso sobre isso, na minha área, focando nos cursos de tradutores e intérpretes, né? Então, a minha preocupação é grande com relação à carga horária desses cursos. Eu acho que falta uma discussão sobre isso. Espero que no mestrado, as pesquisas de mestrado possam ajudar nesse sentido. Porém, isso é uma luta, né, de cada curso, por exemplo, cursos federais, cursos pós, cursos federais não, perdão, cursos de graduação, cursos de pós-graduação. Eu concordo com o que você falou, letras libras, né? Nós temos em licenciatura, em bacharelado, e às vezes o currículo é o mesmo. E eu acho que isso está errado. A gente precisa ter parâmetros curriculares diferentes, né, para cada um desses cursos. Infelizmente, até hoje, isso não tem mudado, mas a gente precisa mudar isso urgentemente. Entende? Obrigado, Mariana. Mariana, né? O sinal, né? Mariana é aluna lá da nossa pós-graduação. A Mariana, ela é aluna lá da nossa pós-graduação, do INES, né? A gente faz muitas discussões, ela está mestrando, né? A sua preocupação com curso técnico, né? Pós-médio, né?
de tradução e interpretação. O que acontece? Ele, geralmente, ele é um curso acho que de um ano, geralmente é um curso de um ano, de 18 meses, quase parecido com uma especialização, né? Já temos críticas que o bacharelados, né, no nosso país, são 4 anos, né? Alguns acreditam que tem que ser 5, alguns lugares privados promovem 5 anos de formação, tá? E mesmo assim, tem críticas. A crítica, ela sempre é construtiva, ela é muito importante, porque um currículo ele não é fixo, ele é modulado conforme o tempo, o espaço, aquela região, mas é importante a gente ter uma noção, né, nacional, para não fazer diferente de forma exorbitante do que faz de um lugar para o outro. Mas se fizer também, desde que dê formação com competência, habilidade para esses profissionais, é válido, né? Porque não dá para empretar currículo. O professor ele tem direito a promover por si próprio, para sua cátedra, ele, pela Constituição, ele tem direito, né, aquele contexto de ter a sua intelectualidade preservada e de construir esse espaço curricular ali, tá? E quando eu estou falando curricular aqui, né, eu estou falando de pedagogia e didática, é porque eu me alinho mais à didática. Então, toda vez que eu falo de didática, né, a linha didática, eu estou falando de currículo, de avaliação, tá? Ementa, o que você citou. Quando você tem um curso pós-médio, esse técnico, né, pós-médio, em 18 meses, como que você vai dar para um aluno a formação de língua, para ele ser fluente, tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente precisa pensar o seguinte, para a gente se formar numa língua estrangeira, geralmente são 5 anos, tá? Mínimo. E você tem uns cursos mais profundos depois disso de tradução e interpretação, que no caso algumas pessoas fazem formações continuadas ou outros ingressam para bacharelados. Então, como que a gente vai formar pessoas que não têm nenhum contato, né? É zero, a pessoa é zerada assim de língua de sinais, de Libras, né? Como que você vai formar ela no bacharelado em 5 anos? É uma questão, tá? Como que você dá proficiência de língua para essa pessoa? E não pode ser uma proficiência, concordando com Carlos Rodrigues, de uma licenciatura, tá? É um profissional que vai revisar texto, que vai filmar. Muitos cursos que eu não observei, eles não têm uma disciplina para ensinar o tradutor a manusear tecnologias. Por exemplo, um tradutor, ele de línguas orais, ele sabe traduzir e usar tudo no Word, tudo, todas as ferramentas. Quando é com o tradutor de línguas de sinais, ele não sabe mexer no Word às vezes. Ele não sabe editar vídeo. E é o vídeo que é o seu material, né? Texto-vídeo, como eu falo na minha tese. Então, tem disciplinas que estão faltando nos cursos, tá? Então, eu fico pensando, né? Eu acredito que você precisa, em junção com o curso técnico e pós-médio, você tem um curso separado de língua, e aí você forma primeiro para eles como tradutores e depois como intérpretes. É o que eu penso, tá? No curso de bacharelado, você tem a parte de língua, de tradução e interpretação. E eu acredito que o aluno só pode passar para a disciplina 2, 3, 4, se for tradução 1, 2, 3 e 4, se ele tiver um nivelamento. E aí vai. Porque na Espanha é assim que acontece. Tá? Os cursos de formação de tradutores e intérpretes de línguas orais, você só vai passar para o outro se você tiver sido nivelado na disciplina anterior. Tá? Então, você precisa testar. Os laboratórios, né, de tradução e interpretação precisam ser separados.
uma coisa que eu vejo como sério problema, Ai, que porque dó. tem que mutar uma pessoa aqui. Os problemas é que os laboratórios são laboratórios de tradução e interpretação. E aí é muito diferente uma coisa da outra, a modalidade de tradução e interpretação. Porque geralmente, interpretação, você precisa ir para um contexto específico, de conferência ou de escola, né? Claro que você não vai fazer já um estágio, né? É, pode-se pensar que esse laboratório ele fosse conectado com o estágio, né? Então, são muitas demandas que precisam ser, que são realidades. Os alunos chegam até mim e reclamam. Eu vejo isso nas análises curriculares, e eu passei por isso também, né? Então, acredito que hoje a gente não vai conseguir sanar todas essas situações. Aquelas perguntas vão permanecer por uns 20, 30 anos. Mas a realidade muito próxima é que a gente já tem a modalidade de educação bilíngue na LDB. Isso significa que vão surgir, vão ser criadas mais escolas. Estou repetindo isso diversas vezes, tá? Porque isso é uma realidade e que pode assustar muito a gente depois. A gente vai ter escolas bilíngues. Não vai ser só o INE, só o SES. Vão existir dentro de 20 anos na esfera municipal, nas esferas municipais, estadual, com uma ou outra, e federal. Tá? Isso é uma realidade. E nessas instituições vão ter professores alocados de letras libras, porque eles têm que incluir os professores de letras libras, né, gente? Eles não estão só se formando para depois se tornar intérpretes ou pedagogos. Eles vão ter que ser incluídos. Uma questão de lógica, né? Então, essas escolas bilíngues vão concursar esses professores proficientes em línguas de sinais. Esses professores vão dar aula. Então, o que vai acontecer com a figura do intérprete? Não vai ter, com facilidade. O intérprete vai estar atuando em reuniões administrativas, né? Jurídicas ali na instituição, e a figura do tradutor de língua de sinais vai ser maior no futuro. Então, por isso que na lei precisa ter mais discriminado o que é o tradutor de língua de sinais, tá? E o guia intérprete vai estar atuando tanto com interpretação quanto tradução. A gente tem que pensar a estratégia de tradução pensando o cego, né? O surdo cego. Isso é uma coisa que a gente não pode fugir por muito tempo. Eles estão sendo excluídos, né, desses materiais, tá? Então, são muitos fatores. Se a gente for parar aqui para pensar em didática, currículo, a gente não tem livro nem para a língua de sinais, as instituições, né, não tem livro didático. Então, assim, língua portuguesa como segunda língua para surdos no primeiro ano. Cadê o livro didático? Por mais críticas que se tenha no nosso país, tem que ter livro didático, para depois a gente fazer a pós-crítica do livro didático. Não tem nenhum. No segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no ensino fundamental 2. Ciência, biologia, química, cadê os livros didáticos para surdos? Isso vai demandar tradução também. Então, tem outra política que precisa ser feita de livro didático com financiamento governamental para a produção de livro didático para surdos. Porque tem muitos mestrados profissionais, doutorados profissionais ocorrendo, com muitas propostas ocorrendo por aí, mas isso precisa ser sistematizado, né? Enfim, é só uma ponta desse iceberg que vai vir desses 20 anos para frente aí. Perfeito, Uhum. Glauber. Eu juntei aqui mais duas questões. Uhum. Mariana está agradecendo. E eu vou juntar em uma questão só, até porque a gente só tem mais 5 minutos. E a primeira Uhum. delas é que no projeto de lei 5614 de 2020, ele não menciona os cursos tecnológicos especificamente, caso surjam cursos tecnológicos em interpretação, ou tradução e interpretação, ou apenas em tradução. Mas a gente consegue uma brecha nesse projeto de lei, que diz que podem ocorrer com outros tipos de formação, então a gente entende que um tecnólogo entraria nesse caso,
Porém, além de cursos de formação continuada, universitária ou especialização, deveria vir o candidato, a pessoa deveria ser aprovada em uma banca de proficiência. Minha pergunta é, o que você acha que é essa banca de proficiência, já que a gente não tem mais o ProLibras, e pode ser algo bem empírico mesmo. E a segunda questão é, sancionado esse projeto de lei, que no caso regulamenta 30 horas, o caso dos profissionais que hoje são concursados em quaisquer esferas, pública, municipal, estadual e ainda na rede privada, que são contratados para 40 horas semanais, passarão a cumprir 30 horas em sua jornada. Como fica a relação das próprias instituições com os profissionais? Quem é que vai, depois da lei ser sancionada, dizer para o funcionário, olha, a partir de hoje, a sua carga horária é 30 horas. Ele vai ter que ir no RH dele, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Como vai se dar essa institucionalização das 30 horas? Tá. Os cursos, só para entender a primeira parte da pergunta, na lei fala que você entende, é que os cursos de ensino superior, que vão formar tradutores e intérpretes, vão ter uma banca para selecionar, nivelar isso? Não, não. Para o exercício da profissão, Uhum, o PL especifica que sejam formados em bacharelado ou curso técnico, no caso do uhum, nível médio, ou formados em outras áreas do conhecimento com esse adendo, mais curso de extensão ou especialização e aprovados por uma banca de proficiência para o tá. exercício da profissão. É o que eu falei, né, Juan? Eu vejo que é uma compilação de informações, porque não está didaticamente visto o que ocorreu de razão histórica, por cada fase, por cada governo, o que aquele governo entendia em relação ao trabalho ou ao emprego, porque você tem perspectivas, ideologias em relação ao trabalho e ao emprego, tá? A questão capitalista, neoliberal, e aí vai por outras questões, tá? Então, cada governo que vai passando, ele vai modificando um pouco daquela última lei ou acrescentando. E aí, quando chega nesse PL, aí, nesse projeto de lei, que vai ser sancionada uma lei, você tem uma compilação de máximo possível de todas aquelas informações que eu apresentei, que são aquelas 4 leis, né? Ou resolução, caso que é do Pronatec, é uma resolução que tem ali, né? Mas que são leis, né? São leis nacionais. É, então, é, o que eu vejo em relação à banca é o seguinte: já li pesquisas, eu concordo com alguns pesquisadores. Um outro problema que a gente tem também é que a gente não tem uma sistematização de avaliação. Como que você avalia um tradutor? Só pelas suas questões subjetivas? Ah, eu vejo aquele tradutor ali, eu vi que ele tem uns problemas aqui e lá, acolá, né? Isso é uma forma informal, né, de lidar com o outro, né? Mas você tem parâmetros, tem níveis. Eu já sistematizei outras pessoas, como Arley Martins, tem um capítulo que ele publicou só de uma sistematização de uma possível avaliação a partir do que ele viu no ProLibras, né? Então você tem como avaliar a pessoa pelo nível fonológico, morfológico, sintático, pragmático, discursivo tanto na questão de Libras para português e português para Libras. Tá? Então, você tem que ter sancionado em lei que esse vai ser o parâmetro avaliativo, porque cada banca vai sistematizando da sua forma, mas não é claro para o candidato. Então, quando o candidato chega ali, ele vai se assustar, porque ele não veio se preparando, sendo formado nas instituições em relação àquela avaliação ali, né, que está publicada em lei ou uma diretriz nacional, enfim, algo tem que ser feito em relação à avaliação, né? Isso está sendo muito discutido também em relação a concursos públicos, né? Em relação a provas-aulas, concursos sendo unificados, o novo governo está unificando concursos com um estilo único de prova, tanto para a prova teórica quanto prática, eu acho muito bom isso, né? Porque você tem os critérios de avaliação e os critérios não são só tipo 6 critérios, né? Você tem subcritérios, né? E a pessoa vai estudar pensando
naquela avaliação e ela vai ter competência para passar e habilidade, né? A pessoa também não vai só treinar, performatizar que é tradutora, ou a pessoa vai performatizar que é professora. Isso não. A pessoa sabe que aquela pessoa está performatizando que ela é tradutora e intérprete. A gente sabe que tem um olhar linguístico, tradutório e interpretativo, né? Então, esses critérios, eles são importantes. Em relação à segunda pergunta, é sobre... Assim que sancionada a lei, e a lei indica que o sobre as profissional, às instituições, né? 30 horas, como é que fica essa relação do funcionário com É, as instituições? muitas instituições, na esfera estadual, municipal, estadual, elas têm a sua liberdade institucional. Elas seguem a Constituição, seguem algumas questões federais, né, de leis, mas elas, no caso, uma esfera estadual, ela tem as suas próprias leis, municipal também. Por exemplo, posso citar para vocês que alguns municípios no nosso país ainda estão promovendo concurso para intérprete de língua de sinais, coisa que na esfera federal não ocorre, porque foi cortado o cargo, né? São oscilações, né, geográficas, de espaços, né? Em relação às 30 horas, eu já apresentei para vocês aquele decreto de 1995. A minha sugestão é que esses tradutores, e assim a gente fez no INES, onde eu trabalho, façam uma comissão, né? E dessa comissão, ela precisa ser portariada, não adianta ficar fazendo comissão sem ser o seu nome portariado, tem que ser portariado internamente, tá? Tem que ser assinado pela direção da instituição, e aí vai ser feito relatório para entregar. Na minha instituição, o relatório que foi feito para organizar a diretriz do trabalho na instituição, a gente fez fóruns, fez votação, o que ia ser incluído ou não, o que significaria muito bom para aquela categoria, né? O que seria bom, né? Casos omissos precisavam ser anotados para se entender, então, uma série de fatores. Depois foi aprovado em colegiado aquela diretriz e foi enviado para ser portariado de forma institucional. Então, no caso do INES, a gente já tem o entendimento de que a gente trabalha manhã, tarde e noite e já foi portariado às 30 horas, tá? Por conta de lutas de classe mesmo, junto com o sindicato. E a partir do que você tem de lei nacional, é uma lei. Então, não tem como a instituição falar que não vai cumprir aquela lei, né? Possivelmente, no quadro desse servidor, no caso federal, é uma hipótese, vai continuar às 40 horas, mas em ponto ele vai assinar 30 horas. Ou pode até ocorrer desse tradutor assinar 40 horas, mas ele faz 30. Enfim, são questões institucionais que precisam ser resolvidas. Os tradutores precisam se envolver em cada instituição. Agora, um problema, né, gente? Muitas instituições só têm um intérprete, né? E aí ele vai mandando demandas para a Febrapios, associações, e não resolve. Então, vai ter que procurar as suas associações de servidores, né? E temos um sindicato nacional de trabalhadores que precisa ser procurado e procurar seu direito. É o que eu penso, né? O que eu vejo que aconteceu na minha instituição. Perfeito, Glauber. Bom, a gente já não tem mais tempo para perguntas, mas o Glauber deixou o e-mail dele lá no slide. Eu vou até pedir que ele coloque aqui novamente, pode colocar aqui no chat, para caso alguém queira fazer alguma pergunta, algum comentário, contratá-lo para alguma consultoria específica, fique bastante à vontade. Quero agradecer mais uma vez a professora Tereza Dias Carneiro, que é líder desse grupo de pesquisa, que é o GPTIOS, Grupo de Estudos em Pesquisas em Tradução e Interpretação das Línguas de Sinais, que é filiado ao programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, Letras e Estudos da Linguagem, da PUC-Rio, do Departamento de Letras da PUC-Rio. Agradeço imensamente ao professor Dr. Glauber Lemos, que se disponibilizou a compartilhar tanta coisa com a gente nesse curto período de tempo. Peço desculpas pelos problemas técnicos, mas no ao vivo é assim mesmo, e no mundo pós-pandêmico jamais poderíamos
viver longe dos problemas técnicos, porque eles existem. E agradeço muito ao Rodrigo e a Daphne, que fizeram a interpretação desse evento. Desejo a todos uma excelente tarde. A gente vai disponibilizar no canal do nosso departamento. E fiquem atentos às redes sociais do Departamento de Letras da PUC e às nossas próprias redes sociais, que com certeza teremos outras lives com esse assunto e outros que são de interesse comum na nossa categoria. Muito obrigado, uma excelente tarde a todos vocês. Tchau, tchau.